Olá, o Trajetória já está no ar. Em 2023, a Câmara completa 250 anos de história. Em homenagem a essa data tão importante para o Legislativo, nós estamos conversando com pessoas que marcaram a história da Câmara e presidiram a casa. Hoje o nosso convidado é o vereador Airto Ferronato. Vereador, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Bom estar contigo aí, te deixar aquele abraço, Vanessa. Trazer um abraço aos nossos telespectadores, a todos vocês que estão aqui e aos nossos porto-alegrenses, dizer da alegria de estar com vocês aí, conversando sobre as questões da nossa Câmara neste ano, em que completa 250 primaveras, né? Então, satisfação estar contigo aí, com todos vocês. E o senhor tem bastante história para contar, né, vereador? Tenho. A sua história com a vereança aqui na capital iniciou lá no final da década de 80, né? 89. Como que começou essa história, vereador? Eu posso contar um pouco. Eu, em 86, eu fui convidado para concorrer a deputado estadual, lá pela minha região no interior do estado, no Alto Taquari. E quando eu comecei a minha campanha, porque na época não tinha esta questão de período eleitoral, tu podia fazer santinho, e à época você fazia santinho, né? Então, eu mandei fazer santinho para deputado estadual, e chegou na convenção, por uma questão partidária, me disseram, não, tu tem que concorrer a federal. E eu, digo, agora vamos fazer o que, já que estamos no meio, vamos concorrer, né? 86. E mesmo com pouquíssimo tempo de campanha, fiz quase 10 mil votos. E aquilo me mostrou que se eu concorresse, eu tinha boas possibilidades de ganhar aqui em Porto Alegre. Concorri em 88, então pela segunda vez, a vereador de Porto Alegre. Eu trabalhei essencialmente no setor público, trabalhei no Ministério da Fazenda, trabalhei na Secretaria da Fazenda, em outros setores aí, professor universitário, né? Lecionava em cursos para concurso, eu lecionei ali na ESAF, a nossa escola da Fazenda Federal. Então, com meus alunos, meus amigos, meus colegas e um monte de porto-alegrenses nos ajudando aí, me elegi em 88 e assumi 1º de janeiro de 89. E agora, em 2023, tive uma pausa aí de 12 anos, mas 2023, com muita satisfação e orgulho, estou e continuo aqui na Câmara, né? Lá no início foi uma aposta, né? Mas com o passar dos tempos aí, as eleições que eu participei, tenho tido sucesso. Então isso primeiro mostra que tem que ter vontade, tem que acreditar no que você faz, tem que gostar da política, né? E por outro lado, o mais importante é que o teu eleitor, o porto-alegrense, tem que gostar do teu trabalho, senão tu não volta. Então, estou aí no 6º mandato e dizer que represento o cidadão de Porto Alegre. Eu tradicionalmente não... Claro que me preocupa bastante a minha região que moro, né? Agora, como morei em diferentes lugares aqui em Porto Alegre, os meus vínculos maiores, grandes, são com Porto Alegre. Então, tenho buscado apresentar projetos que alcancem toda a cidade, todo cidadão, tem dado bons resultados, né? A prova são as reeleições que eu tenho alcançado aí. Vereador, embora o senhor mora aqui na capital, né, tenha construído a sua vida aqui, o senhor não nasceu aqui, né? Não. Como que foi sua chegada aqui, vereador? Isso aí é uma façanha interessante. Eu nasci em Doutor Ricardo, né? E a minha mãe era professora. E meu pai era fanático político. E na Revolução ela foi transferida, minha mãe professora, para o interior de Arvorezinha, uma região bastante de interiorana, né? Lá tinha primário, minha mãe era professora. Quando tirei a 5ª série na época, eu fui estudar na cidade de Arvorezinha, no antigo e tradicional ginásio, né? Eu sou do tempo do ginásio, eu fiz o ginásio em Arvorezinha,
terminei o ginásio, eu tinha que sair para continuar os estudos, vim a Porto Alegre. Então eu vim para cá para estudar, né? E dizer que, bastante importante dizer, lá no interior do estado, naquela minha região, criançada só saía de lá para estudar para freira ou padre. Era a única maneira de sair e que os pais permitiam. E meu irmão, minha irmã, fomos os primeiros que saímos de lá simplesmente para estudar e não em escola religiosa, não em escola de preparação para religiosa. Vim para Porto Alegre e tirei até contabilidade. E depois fiz a faculdade de Ciências Contábeis e depois lecionei bastante por aí. Muitos anos, mais de 30 anos. Né? Vim do interior e estou aqui, são mais de 50 anos. Inclusive o senhor, né, que é formado em Ciências Contábeis, também é mestre em Gestão de Empresas, né, Sim, vereador? Como sim. que essas funções, essas vivências auxiliaram o senhor no seu papel como vereador? Isso é uma bela e importante pergunta. Eu tive escritório de contabilidade. Depois eu fiz um concurso para contador no Ministério da Fazenda. Trabalhei na Contadoria Geral da União e depois fiz concurso para contador no Estado. Trabalhei na Contadoria Geral do Estado. Eu fiz concurso para auditor fiscal da Receita Federal, trabalhei na Receita. Fiz concurso para o Banco Central como auditor, trabalhei no Banco Central. E também fiz concurso como auditor fiscal do Estado. E lecionei nesse período todo. Então eu tenho ali uma história de 50 e alguns anos que trabalho muito na área das finanças públicas. Orçamento, finanças, licitações, setor público, gestão pública e, como tu falou, eu tenho curso de pós-graduação em finanças e mestrado em gestão de empresas. Então eu tenho um olhar bastante amplo assim, economicamente falando, nas questões da iniciativa privada e muito especial do setor público. Finanças, tributos, vou repetir, contabilidade, controle. Aqui na Câmara, naqueles tempos, 30 anos atrás, mais, fazer campanha política e dizer que tu ia te preocupar com finanças públicas, o meu pessoal que me ajudava, que me coordenava, dizia, tu tá louco, Fernando, não fala disso. Fala na saúde, na educação, na segurança, né? Eu digo, não, mas a minha especialidade é isso que eu vou fazer. Então, desde a primeira campanha, eu fiz uma campanha dizendo que eu tinha condições de trabalhar na Câmara para o cidadão todo, para os assuntos todos, mas muito também olhando as finanças públicas de Porto Alegre. Isso deu certo também, e até hoje eu faço isso, e hoje o cidadão de Porto Alegre e a própria imprensa sabe que quando se fala em finanças públicas eu sou, aqui com certeza, o mais especializado, né? De todos os vereadores, cada um com as suas respeitadas e interessantes pautas, mas a minha é finanças. E hoje em dia não tem uma candidatura a deputado, a governador, a prefeito, a presidente da República, a senador, que não se fala em finanças. Né? Por quê? Porque naquela época era uma coisa um tanto quanto diferente e desconhecida. Hoje, com a situação financeira que se encontra a União, Estado e municípios, necessariamente os candidatos têm que dizer como vão gerir e levar adiante as questões de finanças. Isso aí me deu uma bela oportunidade de estar na Câmara com uma pauta que ela é árida, traz pouco voto, né? Ela não é algo que busca votos naquelas bateladas que se conhece, mas é aquele pessoal que conhece mais a situação econômica e financeira do nosso país,
sabe da importância e reconhece a importância do meu trabalho aqui, também na área de finanças, né? Porque eu tenho apresentado projetos de diferentes atividades, ações. E a gente percebe o quanto é fundamental falar em finanças, né, vereador? Porque tudo Claro, passa tudo por isso, passa, né? é. Mas agora falando um pouquinho sobre a presidência do senhor, né? Sim. Foi lá no ano de 95, já se passaram quase 30 anos desde lá, então. O que o senhor percebe, vereador, que se modificou principalmente desde o momento em que o senhor era presidente até os dias de hoje? Olha, muitas mudanças aconteceram, né? E começam pela composição, pelas composições que a Câmara e que o nosso eleitor define. E eu vou começar com a questão vamos dizer assim, da estrutura de plenário. Hoje o plenário está uma coisa enfadonha, ela cansa a nós e cansa principalmente aqueles que vêm aqui. Por quê? Porque nós temos a legislação, o regimento que você tinha lá, ainda você tem aqui, e com uma dificuldade de mudança muito grande. Pela minha experiência, vou dizer assim, lá nos tempos passados, nós tínhamos poucos partidos com uma representação mais expressiva cada um. Então nós temos essa velha ideia do tempo de liderança. 5 minutos para cada partido por dia. Ora, lá naqueles tempos, com poucos partidos, 3, 4, 5 ou 6, tu tinha a possibilidade de todos falarem, os partidos. Hoje nós estamos com 15, 16 partidos e cada partido tem tempo de 5 minutos por sessão de liderança. Continua. Ora, com 5 partidos se levava meia hora, hoje com 16 tu leva a tarde inteira. E se insiste em usar a liderança todo dia, isso aí tem dado umas reuniões bastante menores possibilidades de votação e maior espaço de manifestação. Eu não estou criticando, estou dizendo que é uma mudança que eu acho que precisa dar uma olhada nela. E eu sei, e quero registrar aqui a importância da TV Câmara. Eu sei a importância e sei da audiência, conheço bem, tenho vindo bastante aqui. E toda vez que estamos aqui, muita gente vai falar na TV e na televisão. Então a importância da TV foi alguma coisa que lá na minha época não tinha. E vem de tempo a vocês aqui, desse belo trabalho que vocês prestam. Né? E lá na minha época, quando o presidente foi a primeira mesa diretora que tratou e que pensou na possibilidade de trazer para a Câmara a TV. E a TV presta um serviço democrático importantíssimo. Então, outra coisa que evoluiu bastante, as redes sociais, elas são fundamentais no processo de comunicação. Na época, tu fazia um grande projeto e tu saía a ligar para 10 pessoas. Ou mandar uma correspondência caríssima, né? Então, tu tinha o telefone, a carta. Hoje, tu com 0 de custo em alguns segundos, tu informa, mantém informado o cidadão. E eu quero dizer que, lamentavelmente, acho um erro do Tribunal de Contas, e eu fui professor da maioria deles, né? Foi uma, entre aspas, carinhosamente, uma bobagem. O que nós tínhamos? Nós tínhamos o boletim informativo. Tu imprimia um boletim informando tudo o que tu fez e tu mandava por correspondência informando o teu eleitorado, o teu pessoal. E eu mandava assim, dividia em 4 e mandava 1/4 por mês. Com isso tu tinha o cidadão que recebia aquela informação,
aquele boletim, ele achava, Leonato, que bom que tu atende, tu dá atenção ao teu eleitor, etc. Tu diz para eles o que tu está fazendo. É uma forma de prestar contas. E por outro lado, a gente sempre mandando um boletim aqui, ó, tem meu celular é este, se tu tiver alguma sugestão, me liga. Com esses boletins nós recebíamos uma enormidade de ideias do cidadão. Isso não existe mais. Mas não, também eu penso, não, mas tem a rede social, claro que tem, mas não é para todos. Então, vamos dizer assim, o boletim é uma coisinha interessante, pequena, mas que eu acho que não foi boa para nós ali. Muito bem, e por outro lado, vamos dizer assim, nós vamos olhar as leis que aqui se aprovam. Né? Eu, sem modéstia, tenho apresentado alguns projetos que têm dado ótimos resultados e muita mídia. A começar por aquela construção em estaleiro, no estaleiro só, eu vi dizendo que foi uma beleza, que tem espaço, que dá para caminhar lá atrás. Claro, só que quem apresentou a proposta de manter 60 metros de hora fui eu. Entendeu? Então é uma coisa que ficou marcada e foi muito interessante, que viabiliza o acesso universal das pessoas. É um aspecto da lei. E o outro aspecto, para citar apenas duas, eu apresentei o projeto que hoje é lei, para retirar fios e cabos dependurados, horrorosos, feios, enrolados. Tem fio caído por tudo quanto é lado. Perigoso também, perigoso. Né, vereador? Esses dias eu vi um meninote com uma pedra. Ele pegava o fio caído e encostava no poste e batia com a pedra até quebrar e levar para casa. E eu vi alguém, está roubando nada. Aquilo está lá solto mesmo. Né? Muito bem. Então, fios e cabos inservíveis emprestados. Aqui se faz o seguinte, as empresas fazem assim. Quando tem que substituir uma rede, ela bota outro fio, mas deixa o velho. Está um fiasco. E a lei de Porto Alegre dava um prazo de 5 anos, 6 anos, para tirar esses fios. E era só as empresas se cotizar, né? Contrata uma terceirizada e ligeirinho faziam isso. Não estão fazendo quase nada ou nada. Muito bem. Agora tem a nossa lei respeitável que diz que nós vamos enterrar todo fio e cabo em 15 anos. Deus permita que isso aconteça. Né? Agora, se eles não têm possibilidade, as empresas, de retirar fio dependurado, vamos dizer assim, nos postes, né? Não está acontecendo, ou está acontecendo, mas muito devagar. Você não tem capacidade de fazer isso, possibilidade, como é que eles vão botar? Então, primeiro vamos retirar essa fiação, que está, vou repetir, um vexame total aí, tem que retirar isso. Mandei uma correspondência para a prefeitura, cobrando e pedindo por quê que não está sendo retirado, não estão sendo retirados os fios. A resposta que eu tive foi belíssima. Nós, a prefeitura, atende por denúncia. Uma lei precisa de denúncia para ser cumprida. O que quer dizer isso? Que se tu diz, telefona para a prefeitura, 156, ó, tem um fio pendurado nesse poste que está caindo, eles vão lá. Enquanto que, na verdade, não, a lei não tem esse sentido, tem um sentido de que se tire tudo. Muito bem. Então, assim, eu quero dizer que são as coisas que nós temos propostas, de todos nós, inclusive do Executivo, nós temos propostas que são atendidas, né? Leis que são executadas positivas, e algumas têm uma dificuldade enorme de execução. Né? Lá em 80, vamos botar 90 para arredondar, eu apresentei um projeto dizendo que em todo órgão público precisam ter uma pessoa que conheça a linguagem de sinais. Naquela época o senhor já pensava nisso? 1990 e uns quebradinhos.
30 anos depois, eu vejo leis, projetos de leis tratando do mesmo assunto. Então a Câmara é uma casa do nosso povo Porto Alegre que passa o tempo todo se preocupando, mesmo que os desavisados dizem que não, e não entendem assim, mas passa o tempo todo se preocupando com as coisas da cidade. Eu vou dizer mais uma, só rapidamente até, para não tomar muito teu tempo. Uma senhora idosa, minha vizinha, bem por perto da minha casa, ela era atendida num posto de saúde. E o posto de saúde era longe. Só que ela pegava um ônibus que tinha uma parada na frente da casa dela, e a descida, a outra parada era em frente ao posto. Ela pegava aqui e descia lá. Com georreferenciamento, esta novidade importante eletrônica que mede e vê distâncias, se chegou à conclusão que não, o posto dela não seria mais aqui, seria ali no outro lugar, no Passo das Pedras, porque era mais perto. Só que era mais perto, mas ela dependia de praticamente 2 ônibus para ir. Ali que eu apresentei o projeto, que o idoso pode optar, e acho que não é só o idoso, mas nós fizemos para o idoso para começar, pode optar pelo posto de saúde. Claro que a prefeitura não vai ser uma confusão, a prefeitura vai botar o caneco aí, a colher, mas é uma coisa interessante que nasceu de um olhar de como as coisas acontecem na vida real. Né? Essa é a participação que o vereador tem na comunidade, Claro. né? Mas assim como esse tempo todo que o senhor está aqui, o nosso tempo também voa, né, vereador? Boa. Já estamos Se chegando ao final. 34 anos passaram É rápido, verdade. imagina algum. Já estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Com isso, eu quero que o senhor deixe o seu recado final para quem está nos assistindo, vereador. Isso. Bem, primeiro quero dizer e registrar do meu orgulho de estar e de ser vereador de Porto Alegre por esse tempo todo. Né? Isto merece um agradecimento e precisa de um agradecimento especial para o nosso povo que tem nos acompanhado, nos cobrado, criticado bastante, que todos nós somos humanos, acertamos e também erramos, procuramos acertar mais. Então esse nosso cidadão de Porto Alegre me acolheu aqui com um carinho todo especial. E eu tenho procurado retribuir. Então, agradecer por essa possibilidade. Segundo lugar, dizer que eu já estive no Executivo como servidor. Estive no Executivo como secretário em primeiro escalão. Mas ainda o que eu hoje me atrai mais é o Legislativo. Já tive outros convites para dirigir órgãos do Executivo, mas eu tenho ficado por aqui. Aquela velha música, porque aqui é meu lugar. Né? Então, gosto daqui, procuro fazer o melhor que posso. Dizer para o porto-alegrense que eu estou aqui às ordens, sempre estive, vou continuar estando. Dizer para o meu eleitorado que tenho procurado, sim, com todo o esforço que é possível, buscar representá-lo com ética, dignidade, né, com seriedade, buscando até competência, eu tenho experiência, isso ajuda bastante. E com esses meus 30 anos de Câmara mais, eu tenho tido a possibilidade de conversar bastante bem com o cidadão e tive a possibilidade, ainda tenho de, vamos assim, ser um dos vereadores aqui que tem uma condição, sempre tive, de negociação, quando há alguma divergência de um lado do outro. Normalmente o pessoal me procura e inclusive o cidadão me procura, ó, Fernando, aqui não dá, tem que ser assim, vamos fazer. Porque eu nunca fui vereador de oposição, estou aqui, né?
E eu me elegi primeira vez pelo MDB, hoje estou no PSB, mas me elegi no MDB. E à época o prefeito era Olívio Dutra do PT, querido amigo Olívio. E nunca fiz oposição a ele nem a outro. Também nunca fui em situação, apenas um ano eu fui líder de governo. Então, com essa posição de independência, a gente pode contribuir bem mais para a cidade. E eu entendo que assim eu tenho ajudado o Porto Alegrense todo a oportunidade, e agradeço a possibilidade de estar aqui contigo, Vanessa, com vocês todos e com o nosso telespectador. A gente agradece. Aquele abraço. Fico muito feliz de poder ouvir a história do senhor e muito obrigada, vereador, por compartilhar ela com a gente. Eu que te agradeço aí. Obrigado. Abraço a todos. Então, esse foi o vereador Airton Ferronato. Trajetórias de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na semana que vem com novas trajetórias. Até lá!